Fala pessoal, aqui é o Pedro Valadares e hoje eu vou falar sobre uma posição polêmica da banca FGV sobre a inversão de lugar de termos coordenados. Mas antes de tudo, vamos lembrar o que são termos coordenados, né? Então, termos coordenados são termos que têm a mesma função sintática, mas que são ao mesmo tempo independentes entre si. Vamos conferir alguns exemplos para a gente entender isso melhor. Então, nessa primeira fase, quando a gente fala gosto de banana, maçã, uva e abacate, esses quatro substantivos exercem a mesma função sintática, que no caso é a função de objeto indireto do verbo gostar. Mas eles são, ao mesmo tempo, independentes entre si. Né? Então, a gente pode falar que eles estão numa situação de coordenação. Vamos ver o segundo exemplo. Os times com maiores torcidas do Brasil são Flamengo ou Corinthians. Neste caso, a gente temos de novo dois substantivos que exercem a mesma função sintática, que no caso é de predicativo do sujeito, mas eles estão coordenados entre si por uma conjunção coordenativa alternativa, que no caso é o ou. Né? E essa relação de coordenação pode acontecer também com orações. Então, quando a gente fala, Maria saiu correndo de casa, mas não conseguiu chegar ao trabalho no horário. Essas duas orações elas são independentes, elas têm sentido completo e você consegue entender elas se elas estiverem sozinhas. Então, se você falar, Maria saiu correndo de casa, você vai entender isso ok, não precisa de falar mais nada. Da mesma forma que se eu falar, não conseguiu chegar ao trabalho no horário, também tem sentido completo. Mas aí a gente conecta essas duas orações numa relação de coordenação por meio de uma conjunção coordenativa, que no caso é uma conjunção coordenativa adversativa, que é o mas. Dito isso, vamos para a posição polêmica da banca FGV, que eu estou chamando de jurisprudência da FGV. Por meio da análise das questões, eu cheguei a esse seguinte entendimento da banca. A inversão de posição dos termos ou orações coordenadas não altera o sentido do texto. Então, vou repetir para você gravar essa jurisprudência e ganhar pontos fáceis aí na prova. A inversão da posição de termos ou orações coordenadas nunca, jamais, de forma alguma, altera o sentido do texto. E para mostrar isso para vocês, assim, como é esse o entendimento da banca, vamos analisar aqui duas questões. A primeira questão é de 2022, né, de oficial da saúde para PM do Amazonas. Então vamos ler aqui o enunciado. O padre Antônio Vieira, nosso brilhante orador do século XVII, disse em um de seus sermões: a vida e o tempo nunca param, e, ou indo ou estando, ou caminhando ou parados, todos sempre, e com igual velocidade, passamos. E aí o enunciado pede que a gente assinale a afirmação correta sobre a estruturação desse texto. E a questão traz como resposta certa a letra E, que diz o seguinte: os termos sempre e com igual velocidade podem trocar de posição entre si sem modificação do sentido. Vamos ver se isso é verdade? Então, o que a banca está falando? Que dizer todos sempre e com igual velocidade é a mesma coisa de dizer todos com igual velocidade e sempre. E beleza, a FGV está corretíssima, não tem mudança de sentido nenhuma aí. Então você pode trocar esses termos coordenados de posição sem alterar o sentido do texto. E aí você vai me perguntar, ué, professor, mas cadê a polêmica então? A polêmica vem nessa segunda questão. Vamos ver. Questão de 2023 para fiscal de rendas do Rio de Janeiro. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Sobre os componentes estruturais dessa frase, é correto afirmar que. E aí a questão traz como alternativa correta, novamente, a letra E, que diz o seguinte: os dois segmentos da frase podem trocar de posição sem modificação do sentido original. A vontade é que nos faz caminhar, mas a inteligência é o farol que nos guia. E aí vamos analisar se isso que a banca está falando é verdade. Então, o que a FGV está dizendo é o seguinte: que dizer a inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar, é a mesma coisa de dizer é a vontade que nos faz caminhar, mas a inteligência é o farol que nos guia. E isso está errado, né, pessoal? Os linguistas Savioli e Fiorin dizem o seguinte: quando a gente usa uma estratégia de adversativa, a gente está fazendo o seguinte: a gente apresenta um argumento e logo depois a gente usa a adversativa para anular esse argumento. Então, quando a gente fala o seguinte: a inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar, a gente está colocando a vontade acima da inteligência. Já quando a gente fala é a vontade que nos faz caminhar, mas a inteligência é o farol que nos guia, a gente está fazendo o contrário. A gente está dizendo que a inteligência é mais importante que a vontade. Ou seja, a banca está errada, apesar de marcar aquela alternativa como certa. Mas isso, por que isso acontece? Por conta daquela jurisprudência que eu falei da FGV. Se a gente tem uma relação de coordenação e a gente troca os termos de lugar, não altera o sentido. Essa é a visão da FGV. E aí você vai me perguntar, mas como, professor, em que isso está baseado? Eu vou te falar, não se preocupe com isso. Apenas decore a jurisprudência e siga em frente com seus estudos. Decorando aquela jurisprudência, você vai garantir pontos fáceis aí na prova.
É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas acerca dessa posição da FGV, podem escrever aqui embaixo, ou se vocês quiserem que eu comente outras questões. Por favor, curtam esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Inscrevam-se aqui no canal para vocês receberem o aviso dos próximos vídeos e compartilhem essa aula com quem vocês acham que possa se beneficiar dela. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.